O feminicídio no Brasil, infelizmente, segue um roteiro, um padrão trágico e muito consistente. Mas quem são as vítimas? E os agressores? Onde é que esses crimes acontecem? Para entender essa realidade a fundo, a gente vai mergulhar nos dados. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o número é assustador. Pensa só, desde que a lei do feminicídio foi criada lá em 2015, são mais de 13 mil mulheres mortas só por serem mulheres. É muita gente. Cada número desses é uma história, uma vida interrompida. E isso obriga a gente a olhar para além da estatística. Então, para a gente entender a dimensão dessa tragédia hoje, vamos dar uma olhada nos números nacionais mais recentes. E eles mostram, sabe, que essa crise está longe de acabar. Ela continua acontecendo, todo dia. Olha só esse dado. Em um único ano, foram mais de 1.500 mulheres vítimas de feminicídio. Se a gente fizer a conta, dá mais de 4 mulheres mortas por dia. É uma violência constante, uma urgência que não para. Só que os números, por si sós, não contam a história toda, né? Para entender de verdade o que é o feminicídio, a gente precisa saber quem são essas mulheres, quem são as vítimas por trás das estatísticas. E aqui, os dados mostram uma coisa muito séria, uma disparidade racial gritante. Mais de 6 em cada 10 vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. Isso deixa claro como a violência de gênero e o racismo estrutural andam juntos, um potencializando o outro. E essa violência interrompe vidas no auge. Quase 80% das vítimas tinham entre 18 e 49 anos. Quer dizer, mulheres em plena idade produtiva, com suas vidas, seus planos. O impacto disso nas famílias e na sociedade como um todo é imenso. E o que é mais preocupante é que o perfil das vítimas parece estar se ampliando. A análise mostra uma tendência alarmante. O feminicídio cresceu muito entre as adolescentes e também entre as mulheres com mais de 60 anos. Ou seja, parece que nenhuma idade está a salvo. Ok, a gente já viu um retrato de quem são as vítimas. Mas fica a pergunta principal, né? Quem está cometendo esses crimes? A resposta que os dados dão é bem direta e perturbadora. E a resposta é essa aqui, olha. Esmagadora. Em mais de 97% dos casos, os autores são homens. Isso é o que define o feminicídio, né? Não é um crime qualquer. É a forma mais brutal da violência de gênero. E tem mais um detalhe crucial. Esse agressor, na imensa maioria das vezes, não é um desconhecido. Muito pelo contrário. Os dados mostram que 8 em cada 10 mulheres são mortas pelo parceiro atual ou por um ex. A intimidade ou relacionamento se transforma na maior ameaça. Isso nos leva a um conceito muito importante para entender esse fenômeno: a violência de proximidade. O que isso quer dizer? Que o feminicídio raramente é um ato aleatório de alguém na rua. Ele nasce dentro de casa, em relações íntimas, onde deveria haver cuidado e afeto. Bom, a gente já sabe quem são as vítimas e quem são os agressores. Mas e o lugar? Onde essa violência acontece? A geografia do crime também revela muita coisa. E essa estatística aqui é trágica. Em quase 60% dos casos, o crime acontece dentro da casa da própria vítima. O lugar que deveria ser sinônimo de segurança acaba se tornando o mais perigoso de todos. E esse risco não é igual em todo o país, não. Existe uma desigualdade regional muito grande. Se a gente olhar a tabela, dá para ver que estados como Acre e Rondônia têm taxas que são quase o triplo das de estados como Ceará e São Paulo. Mas essa violência toda não surge do nada. Os dados também mostram que existem falhas graves no sistema de proteção. Muitas vezes, o sistema simplesmente não consegue proteger as mulheres, mesmo quando elas pedem socorro. E o mais triste é isso. Muitas dessas mortes poderiam sim ter sido evitadas. Muitas vítimas já tinham ido à polícia, já tinham denunciado seus agressores e pedido ajuda, mas o sistema falhou com elas no momento mais crítico. Esse número aqui expõe o tamanho dessa falha. 52 mulheres assassinadas em um ano. E todas elas tinham uma medida protetiva de urgência contra o agressor. Ou seja, a lei estava ali, no papel, para proteger, mas não foi suficiente para manter essas mulheres vivas. E isso nos faz pensar que os números oficiais talvez sejam só a ponta do iceberg. O jeito que cada estado registra os crimes muda tudo. Em lugares como o Ceará, por exemplo, muitos feminicídios podem acabar classificados só como homicídios comuns, sabe? Isso acaba escondendo a verdadeira dimensão do problema.
E essa citação aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública resume bem a história toda. O autor não é um estranho, é o companheiro atual ou o ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento. É isso. O feminicídio é o ato final de uma escalada de violência e controle. No Sim, os dados pintam um quadro muito nítido. O feminicídio no Brasil tem cor, acontece dentro de casa e é cometido por quem deveria amar e proteger. Isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental para todo mundo. Quando os dados mostram que o maior perigo muitas vezes mora em casa, como é que a gente redefine o significado de um espaço seguro? É uma reflexão que fica.